Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Estrelinha e esse é o Bate-Papo com a Estrela. Hoje vamos falar de um caso que ocorreu no ano de 2021, o caso Lorenza de Pinho. Lorenza era uma jovem de 23 anos que cursava a faculdade de administração e faltavam apenas 90 dias para se formar. Lorenza conheceu o promotor André de Pinho, 10 anos mais velho que ela. E Lorenza seria oradora da turma dela. Vocês sabem que orador é aquele aluno mais extrovertido, aquele aluno que se dá bem com todo mundo. No caso da turma da Lorenza, era ela. Um dia a Lorenza chegou na casa dos seus pais, lá com o André, na companhia do André, disse assim: vim apresentar meu marido. Tô grávida e a gente tá indo embora. E aí os pais ficaram atônitos, né? Sem saber o que dizer, sem saber o que falar. E o André chegou todo cheio de gracinha. Nem conhecia o pessoal, chegou todo cheio de gracinha. É, a família parece que tá crescendo, hein? Aí tudo certo. Foram embora, passaram uns dias na casa do pai do André, até que o apartamento ficasse pronto, aí foram pro apartamento deles. Chegando no apartamento deles, o André falou: Lorenza, não é legal você ficar se movimentando por aí, não vai ser bom pro nosso filhinho. Para com essa faculdade. Faltando 90 dias para se formar. Aí ela parou, né? Aí ele deixou bem claro que a mulher dele não trabalha, tudo bem. E que ela precisaria ter 5 filhos, porque na vida passada ele foi casado com ela, né? E maltratou muito ela. E eles tinham 5 filhos. E ele tinha que vir para essa vida agora consertar essa bagunça que ele fez na vida passada. A Lorenza passava por um fenômeno, que é a síndrome de Estocolmo, que é aquela que você ama seu opressor, né? E o André, ela foi tendo um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. E o André, como excelente narcisista e manipulador, ele afastou a Lorenza das amigas, afastou a Lorenza da família e afastou principalmente da irmã dela gêmea, que a Lorenza é gêmea univitelina, com uma moça chamada Amanda. Elas são gêmeas idênticas. Ele afastou ela até da irmã dela. E Lorenza foi tendo um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. A mãe da Lorenza adoeceu de câncer, né? Chegou a falecer, né? Aí a Lorenza ficou muito mal com a morte da mãe dela e começou um quadro de depressão. Aí a Lorenza foi indo nesse quadro de depressão, foi tratando, e de repente ela começou a ter crises renais, crise de muita dor na coluna, e ia para um hospital de grande porte, lá de Belo Horizonte, né, que atendia eles, e ela ia praticamente todos os dias lá tomar remédio para dor. Lá eles aplicavam aquele remédio que começa com mó e termina com fina. Aplicava esse medicamento e ela se viciou. Ia praticamente todos os dias tomar esse medicamento. Aí, um dia, que eu vou abrir um adendo aqui, o André, ele ostentava. Eles moravam num apartamento de 3 milhões. 3 milhões naquela época. Ele usava carros caros, o apartamento caríssimo, muito bem decorado, segundo o pai da Lorenza, o senhor Marco Aurélio. Os filhos dele estudavam na melhor escola de Belo Horizonte. E também ele tinha 2 empregadas. Tinha 2 empregadas na casa, uma era babá e a outra fazia o serviço da casa. E o André ostentava uma vida mesmo de luxo. Ele era promotor, mas ostentava uma vida luxuosa que só um milionário pode ter. E a Lorenza realmente acreditava que ele podia ter aquela vida, né? Aí o seu Marco Aurélio foi lá, que ela ligou, né? Papai, o senhor pode ficar com os meninos, que eu tô internada no hospital? Aí o pai dela foi. Quando chegou lá, ele estava lá tranquilo, de repente, corta a internet. Ele ligou para ela: Lorenza, minha filha, cortaram a internet aqui e disse que é por falta de pagamento. Ela: não, é que o André, tudo ela tinha desculpa pro André, né? É que o André esqueceu, mas eu vou já falar com ele. Resolveram lá. De repente, a luz foi cortada. Lorenza, minha filha, eu tô com 5 crianças aqui, eu não tenho como ficar sem energia. O que foi que aconteceu? Ela: é um problema, papai, no cheque do André, que deu problema e ele esqueceu, tudo bem. Então resolva, minha filha, isso aí que não tem como os meninos ficar no escuro, não. Aí a empregada chegou: seu Marco Aurélio, não tem nada para fazer para os meninos comer. Aqui tá faltando o básico. Aí ele: vou ligar para Lorenza. Lorenza, minha filha, o que tá acontecendo? Aí a Lorenza:
Ô papai, que o André teve um problema aí ele esqueceu de comprar. O senhor pode comprar pra mim? Ele, posso, minha filha, eu vou comprar, fazer a compra, mas depois vocês me ressassem, né, do meu valor. Não, tudo bem. Ele fez uma, duas, três compras, período que ele teve lá. Nunca recebeu. Nunca recebeu. Aí o seu Marco Aurélio, convivendo lá, descobriu que ele morava num apartamento luxuoso, que ele não pagava, tinha duas empregadas que ele não pagava, tinha carro que ele não pagava, tinha escola caríssima que ele não pagava. Desse jeito dá para ter até avião, né? Aí foi indo tudo bem, o seu Marco Aurélio casou-se, né, com outra pessoa, e a Lorenza deprimida, depressiva, tomando aqueles medicamentos, fazendo uso desse outro remédio também sempre, porque ela se viciou, né? Ficava trancada dentro do quarto. Aí o André começou a alienar os filhos contra ela, dizendo que ela era drogada, que ela passava o tempo todo no quarto. Só sei que ele fez uma lavagem cerebral tão grande nesses meninos que os meninos começaram também a ficar contra a mãe, né? Aí ele já tinha destruído tudo, já tinha afastado ela da família dela, já tinha afastado ela dos amigos dela, já tinha afastado ela do pai dela, da irmã dela. Agora ele queria acabar com ela, porque a Lorenza era uma moça linda, lindíssima, uma loira linda, mas com esse problema, tendo 5 filhos, fazendo tratamento de depressão, sem ânimo, só deitada, ela ganhou 40 quilos a mais. Ela já não era aquela menina linda que o André costumava passear, costumava mostrar, né? Ela já não era mais. Então, um dia, o seu Marco Aurélio estava lá com a esposa dele. De repente chega uma mensagem: vovô, mamãe morreu. Uma mensagem assim, picotada. E ele ficou louco, louco, desesperado, sem saber o que fazer. E aí tentando ligar para um, tentando ligar para outro, ninguém não atendia, ninguém não atendia. E ele pediu para a esposa dele ver com alguém. E aí a esposa dele conseguiu ir no lugar e conseguiu falar com o telefone da Lorenza. O André atendeu e falou para ela: é verdade, ela estava aqui deitada no chão, se sentindo mal. Aí foi tossir, vomitou e se engasgou com vômito e morreu. Ele, mas como assim ela morreu? Aí ela falou pro marido dela, né? Que eu, então, o pai da Lorenza, seu Marco Aurélio, que mora a 300 quilômetros de Belo Horizonte, que ia demorar umas 6 horas para chegar lá. Aí pegaram o carro e já foram, e não conseguiram, porque nesse intervalo de espaço de estrada não tem sinal, né? Mas quando eles chegaram no lugar mais próximo que tinha sinal, ele ligou e o André atendeu. Diz: André, o que foi que aconteceu? Ele explicou detalhes, né, pra ele. E aí ele falou assim: pois eu tô chegando aí, mas o senhor vem? Mesmo com essa pandemia, o senhor vem? Aí ele disse: vou sim, já tô chegando. Aí quando ele chegou, nesse dia era sexta-feira da Paixão. Era um feriado. Não tinha hotel, não tinha opção para nada. Ele, seu Marco Aurélio lá sem saber que rumo tomar. Aí o André só mandou uma mensagem avisando que o velório é de tantas horas, e ia pro crematório. E aí o seu Marco Aurélio ficou desesperado, sem saber o que fazer, sem informação, sem nada. Ligou para a filha dele, que mora no Rio de Janeiro, ligou para a filha dele explicando essa questão da cremação, né? Da pressa pela cremação. E a filha dele tem um esposo que é conhecido de alguns policiais civis de Minas Gerais, que aí a história se espalhou, né? Que chegou no ouvido de um delegado chamado Alexandre, que uma mulher tinha morrido, né? Tinha morrido em situação duvidosa e estava sendo preparada rapidamente para ser cremada. O doutor Alexandre ele estava de folga, mas ele pediu autorização para ir em busca desse corpo. Procurou em todo lugar, procurou todo mundo, e nesse intervalo o pessoal querendo falar com o André, e André não atendia ninguém. Aí ele foi até que achou no local chamado de preparação de corpos. Tinham 4 corpos para serem preparados nesse local. A quarta era gente, estou passando as palavras. Era a Lorenza, a quarta. Até então ainda não tinham mexido nos corpos, né? E aí o delegado mandou que esse corpo vai para o IML. Voltando, recapitulando para o dia da morte, lá, ele chamou uma ambulância, e essa ambulância, quando chegou lá,
ela já estava morta e o médico acreditou na conversa dele, emitiu uma declaração de óbito. Só que como o médico que atendeu parece que ele não tinha a prerrogativa, né? O dever de fazer aquilo. Tinha que ser um médico legista que tinha que atestar aquela morte. Porque, segundo o André, foi devido à quantidade de medicamento, à alta intoxicação que aconteceu com ela. Então, poderia ter sido um SUS, né? E mesmo sendo o SUS, tem que ser levado para o IML para confirmar se foi SUS. Aí o médico, o delegado, aliás, levou o corpo para o Instituto Médico Legal. Quando chegou lá, o delegado já viu que ela estava com marcas avermelhadas aqui no colo, né? Marcas avermelhadas, ele já viu isso? Isso daqui não foi morte natural, não. Como diz aqui na minha terra, não foi morte morrida, não, foi morte matada. Aí o legista, que não conhecia nem Lorenza e nem o André, fez lá todo o procedimento, né, o exame, e verificou-se que ela tinha sido esganada. Esganada. Ela foi esganada. Segundo o legista, aquela constrição aqui vermelha, ou foi ele que colocou o joelho, ou ele que colocou o antebraço para poder apertar. Porque, olha, Lorenza tinha uma receita para 10 miligramas de morfina. O André colocou 4 adesivos de 10 miligramas, 40 miligramas. Uma dose colossal, que dificilmente a pessoa suporta. Com o uso do remédio controlado, juntando a morfina mais o uso do remédio controlado, mesmo assim, ele não conseguiu chegar ao objetivo. Sabe o que ele fez? Porque todo mundo que usa remédio controlado para depressão sabe que ele não pode ser misturado com bebida alcoólica, mesmo com pouco teor alcoólico. Ele comprou uma pinga, que todo mundo conhece, nada contra a pinga, a caninha 51, que ela é álcool puro. Ela tomou meia garrafa. Nem se ela fosse uma bebedora profissional, ela com aqueles 40 miligramas de morfina, mais o remédio controlado, ela não teria condição de tomar aquilo tudo. Ele praticamente obrigou ela a tomar, mas mesmo assim ela não morreu. Por isso, ele usou a técnica da esganadura. Não sei se é esganadura que chama, né? Com as mãos no pescoço. E a investigação foi prosseguindo. E o pior, lá no IML descobriu-se que Lorenza não tinha sangue. Não tinha sangue. O normal de uma mulher do porte dela é ter 5 litros de sangue. E ela tinha 0,25 ml. E esse 0,25 ml, eles tiveram que espremer o baço para sair um pouquinho de sangue coagulado para eles fazerem o exame. E viram que tinha muito medicamento, muita bebida alcoólica e essa mistura, né? Esse coquetel molotov no corpo dela. Foi esse coquetel. Aí, só que o delegado pediu para ver a casa. O André disse que não, que tinha que ser com mandado, não sei o quê. Mas como ele era promotor, o delegado não quis arriscar. Câmeras de segurança viram ele passar a noite todinha tirando saco de lixo de dentro da casa. Não sei se verificaram esses sacos, mas ele passou o tempo todinho tirando esse saco de lixo de dentro da casa. E nas câmeras de segurança também foi visto ele chegando com 2 garrafas de 51 em casa. Aí, 2 dias depois foi decretada a prisão dele. Ai, quando prenderam ele, os meninos praticamente ficaram desesperados. Porque a mãe tinha morrido. Não se viu ninguém triste, ninguém sofrendo, além do pai, da irmã e da madrasta. Os filhos estavam na maior tranquilidade. Me desculpe falar assim dos filhos, mas é o que eu pesquisei e estudei. Os filhos estavam mais desesperados em salvar o pai, dizendo que o pai dele era inocente, que a mãe deles vivia só trancada dentro do quarto, que o pai deles não sei o quê. Tanto que no julgamento, os outros filhos mais velhos tentaram desqualificar a mãe deles de todas as formas. Pois é, continuando. Aí o André, quando foi preso, ele começou uma busca. Como ele é promotor, ele tem que ser julgado por um foro privilegiado de desembargadores. Ele começou uma briga na justiça que queria ir a júri popular, porque ele sabia que seria mais fácil
manobrar nós, porque a gente se emociona com os filhos pedindo e tal, é normal. Não aquele pessoal que, como diz aqui na minha terra, são macaco velho e são acostumados a lidar com esse tipo de situação, né? Mas mesmo assim, ele não conseguiu. E tem inclusive aí na internet o júri do André de Pinho, né? E graças a Deus ele foi condenado. O seu Marco Aurélio lutou incessantemente, a filha dele também, a Amanda, lutou incessantemente. E o delegado Alexandre, se ele não tivesse agido, talvez ela teria sido queimada. Porque o narcisista é assim, ele sugou a família dela, sugou a vida dela, acabou com os estudos dela e só faltava uma coisa, ele acabou com a vida dela, mas ele queria também reduzir o corpo dela a pó, a cinza. Então, esse é o caso, Lorenza de Pinho. Então vamos conversando aí. Sábado que vem tem mais um caso. Se você tem um caso que você quer indicar aí da sua cidade, pode indicar para nós. Beijão das três.